José dos Campos é uma potência industrial e tecnológica e muito por conta desses setores tem crescido economicamente e também populacionalmente. Claro que essa movimentação mexe com o setor imobiliário, casas, prédios, condomínios, comprar, alugar, morar com amigos. As maneiras de habitar na cidade são diversas, gente, ainda mais nos dias de hoje. E é sobre isso que vamos conversar no Diálogos de hoje. O tema é habitação e eu recebo aqui no estúdio a Maria Clara, que é urbanista, né, mestre também em urbanismo. Maria, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Maria, para a gente entender um pouquinho, né, como que funciona todo esse processo, para a gente evitar problemas, é necessário planejamento, isso tudo na vida. No caso das cidades, é ainda mais, né, a preocupação ainda maior por conta, né, de um problema, tantas pessoas que estão diretamente envolvidas. Acredito que o planejamento urbano ele é uma utopia na prática. Ele é necessário. Existem normas, né, legislações que elas trazem a possibilidade da gente tentar imaginar e tentar controlar esse crescimento. Então, para isso, a gente também precisa de fiscalização para que essas normas sejam cumpridas, mas acredito que na prática, principalmente no momento que você é um servidor público, uma servidora pública, você acaba lidando com os problemas urbanos, em como solucionar esses problemas urbanos. Nós temos, né, situações de irregularidades muito presentes, de um modo geral, nas cidades brasileiras. Então, se preocupar com isso é um modo também de lidar com o planejamento através do que a gente já tem na realidade. Então, o planejamento ele vem para as áreas de expansão no imaginário, porque muitas vezes a maior parte da expansão da cidade ela ocorre de forma irregular. Sim, você traria aqui no Brasil, né? Você comentou que infelizmente na prática é uma utopia, alguns exemplos, né, de cidades que pelo menos chegaram um pouco mais próximas desse conceito de planejamento, porque a gente sabe que ele é importante, inclusive, para o desenvolvimento econômico de uma cidade. Eu acredito que, enquanto planejamento, hoje, a gente não tem nenhum exemplo prático dele sendo executado como a gente gostaria. A gente tem um exemplo macro do que foi construção de Brasília, que é um exemplo histórico de uma cidade que foi construída de forma planejada. Mas se você for ver o que é Brasília hoje, as cidades satélites e os problemas urbanos que ela traz, a grande questão do imaginário do planejamento é você refletir que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. A gente pode se programar, a gente precisa controlar na realidade, né? Acredito que o planejamento ele tem que ser um planejamento de controle do que é o urbano. E fazer um convite também para a população nesse imaginário, nessa vontade do que elas pensam que pode ser uma cidade melhor e a partir disso a gente discutir e criar possibilidades de controle para a cidade com um planejamento adequado para que ela não exploda, no sentido de, né, crescer de forma horizontalizada, que prejudica a infraestrutura urbana, que prejudica o acesso a transporte público. Então, tudo isso tem que ser refletido com os dados da realidade, né, com a população. Sim, e aí também tudo vai de uma questão cultural, né? É possível, muito possível você progredir, só que dessa forma planejada. Você citou o exemplo de Brasília, né? Quando a gente fala de planejamento, que está lá no conceito, também não é 0 ou 1, né? Vai mudando-se de acordo com o tempo também, né? Com as novas exigências, moldando mesmo a sociedade nesse sentido. Eu acredito que também, pensando agora e o que você trouxe, é muito também a questão de conhecimento da população em relação às normas urbanas. A gente não tem uma cultura dentro do nosso país, mesmo dentro do jurídico, sobre o que é, por exemplo, o Estatuto da Cidade, o que está previsto dentro dessa lei federal, ou então a própria lei da regularização fundiária, que é nova, né? Ela é de 2017. É uma lei que vem trazendo reflexões de diversas áreas, principalmente do direito urbanístico, que a gente chama, que é essa área que trata tanto das legislações quanto do crescimento urbano. A gente também tem o plano diretor, por exemplo, que é um grande instrumento de planejamento que a gente tem, que ele é previsto pelo Estatuto da Cidade,
para que ele seja executado, mas se a população não conhecer e não tomar posse desse conhecimento e dessas normas, do que está previsto ali, ele também acaba que fica como uma letra morta, né? Uma letra que a gente não exige, não cobra o que deve ser feito. Falando de habitação, no caso, por exemplo, para habitação, exige-se, no caso, para habitação de interesse social, por exemplo, existe uma normativa para recebimentos de fundos, né? Recursos federais para trazer para o município. E aí é uma normativa federal, é uma lei federal, que ela prevê que as cidades tenham o que a gente chama de plano local de habitação de interesse social. E São José não tem esse plano aprovado até hoje. Então, ele não está pelo SINIS, que é o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. São José não tem direito a solicitar acesso a esses recursos federais. Então, tudo isso também faz parte do planejamento, que eu acho que quando se trata do crescimento da cidade, a falta de conhecimento da população, que é interessante para algumas pessoas, isso prejudica a cidade como um todo no final das contas, né? Tanto para acesso à infraestrutura mínima, quanto para garantia do direito à moradia, garantia do direito à infraestrutura urbana. Sem dúvida. E a gente vai falar mais para frente, né, dessa importância de cobrar e que todos nós somos afetados positivo ou negativamente também, né, quando esse planejamento está ok ou não. Olha só, além da Maria, quem está com a gente de forma remota é a corretora de imóveis Ana Lu Russi. Seja muito bem-vinda, Ana Lu. Olá, obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir nesse bate-papo. É isso, Ana Lu. Quando a gente fala, né, de habitação, que é um termo amplo, a gente começou aqui, introduziu o assunto falando do planejamento, e aí não tem como a gente falar desse setor imobiliário também. A gente sabe que ele tem fases, ele é moldado muito de acordo com a economia. Como que está esse setor atualmente? Vamos trazer aqui para a nossa realidade, Vale, principalmente São José dos Campos. Tá. Vamos falar um pouquinho então de São José. São José, ele é a 5ª melhor cidade do Brasil, né, para se morar, e isso acaba migrando, né, trazendo muitas migrações de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais para cá. Então a gente acaba tendo uma demanda muito grande e uma pouca oferta. Então quando eu penso na parte de aluguéis, hoje eu tenho uma demanda ainda reprimida, né, e um aluguel assim crescendo cada vez mais. Se eu pegar o primeiro semestre desse ano, a gente já teve um aumento de 10% no valor do aluguel. E pegando os últimos 12 meses, são 15%. E quando eu falo na parte de compra, eu estou falando em 9% também, seguindo a FIP. Então, hoje, a gente tem um mercado aquecido, com bastante oportunidade e diferentes públicos para cada tipo de produto. Então, eu pego um público mais jovem, eles estão buscando apartamentos em regiões centrais, eu pego famílias com filhos pequenos ou adolescentes e estão buscando condomínios fechados em regiões um pouquinho mais afastadas aqui do centro, mas indo mais para a Zona Oeste, no Urbanova. É isso que eu queria repercutir um pouquinho mais com você. Você falou sobre os setores, né? A gente vai falar hoje também de algumas possibilidades, novas possibilidades, né, de se morar, que hoje também vem mudando, né? Não, antigamente muitas pessoas tinham aquele sonho, ter uma casa grande e tal. Hoje não necessariamente é assim. Você bem pontuou sobre a questão dos grupos, das famílias. Hoje, o que mais está saindo, você diz, são apartamentos, não só para o público jovem, né, mais nas regiões central de São José. Tem muitas pessoas que acabam saindo da cidade, né, questões diversas, preços, a gente vai alongar isso mais para frente do programa também, mas o que tem sido mais pedido de uma maneira geral? De uma maneira geral, mais apartamentos aqui na região da Vila Ema, Vila Diana, Jardim das Indústrias, Aquários e aqui na parte do Royal Park, né? Até o Jardim das Colinas também. Então, é onde eu tenho uma demanda ainda muito reprimida, que quer vir morar aqui pela infraestrutura, pela parte de transportes, comércio, só que eu não tenho ofertas na mesma proporção. É isso. E por falar nessas procuras, nessas moradias, gente, vocês já ouviram falar nos co-livings? Trata-se de um conceito de moradia compartilhada e que tem crescido
não só aqui em São José dos Campos, né, mas em várias partes do mundo. A Luísa Minas foi conhecer um exemplo na prática aqui na cidade. Vamos conferir então. Oi, Dani, tudo bem? Bom, hoje o programa está falando sobre habitação e você conhece uma tendência chamada co-living? Pois é, aqui em São José essa tendência já está se espalhando e eu vim conhecer um co-living aqui na cidade, por isso eu vou falar com a Isabela, que é a administradora de um dos co-livings aqui da cidade. Isabela, eu já vou começar te perguntando o que é o co-living, né? O co-living, ele é realmente uma casa compartilhada, né? Então, antigamente tinha aquele conceito de república e é basicamente a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma casa e cada um aluga o seu quarto e as áreas comuns são compartilhadas, né? Então, banheiro, cozinha, área de lavar, tudo compartilhado. O que é realmente só de uma pessoa é o quarto. E isso torna muito mais fácil para a pessoa administrar ali só o quarto dela, o restante a gente cuida de tudo, a gente cuida de manutenção, a gente cuida de limpeza. E também tem gente que não gosta de morar sozinho, né? Tem a questão do valor, que sai mais em conta. E aí a gente começou aí nesse mercado. Isabela, vou te perguntar também como é que vocês selecionam, né, as pessoas para morar aqui? Tem um pré-requisito? Vocês buscam conhecer essas pessoas antes de trazê-las para as moradias? Como é que funciona? A gente geralmente anuncia os quartos ali em alguma rede social, em alguns grupos. E a gente procura sempre selecionar muito bem as pessoas que vão morar aqui. A gente, graças a Deus, tem pessoas muito boas. Mas a gente sempre conversa antes por WhatsApp. Às vezes a gente já sente que a pessoa é meio ríspida ou algo assim, a gente já não gosta tanto, dá um jeito de dispensar ali. E aí, quando a pessoa vem conhecer também, a gente faz uma espécie de entrevista. Então, a gente pergunta, né, de onde ela veio, o que ela faz. A gente conversa para sentir a pessoa e se aquilo ali vai dar certo. Isso para segurança da gente e para o clima da casa, das pessoas que moram para casa, porque se a gente fosse alugar para qualquer um, não ficaria legal, não fica legal para quem está morando aqui. A gente tem pessoas que moram aqui com a gente há muitos anos. Então, né, em respeito a tudo isso, a esse clima da casa, a gente sempre filtra bem as pessoas que entram aqui. E você também comentou que vocês tomam conta, né, de todas as contas, manutenção quando é necessário. E eu queria te perguntar assim, como é que vocês se organizam, né, essa parte de administração para tomar conta realmente de cada pessoa que mora aqui, de cada conta? Existe uma média, assim, mais ou menos, que vocês impõem por mês, né, de gastos? Como é que funciona? Na verdade, a gente aluga já com tudo incluso, né? Água, luz, gás, manutenção. Então, assim, se tiver um vazamento e a água aumentar muito, a pessoa não vai ter que arcar com nada disso. O aluguel já é uma coisa fixa e é responsabilidade nossa todo o restante. O que ajuda na questão dos custos, né? A pessoa pode se planejar para gastar um valor X por mês, que não vai sair disso, né? Então, a gente faz dessa forma. A pessoa não tem que arcar com nada além do que ela planejou ali. E, né, para finalizar, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença, né, de um co-living, de repente, para uma república que as pessoas acabam confundindo, né? O co-living, a gente tem toda a questão da administração, né? Então, a gente tem um contrato, a gente tem o regimento interno, né? Tem várias regras em respeito ao clima da casa. Então, barulho depois das 10 horas não pode, fumar aqui não pode. Várias coisas não pode, porque realmente tem todas essas regras, que numa república a gente sabe que é um pouquinho diferente. Então, a gente tem câmeras nas áreas comuns também. Tem várias, até, por exemplo, a louça, porque cada um cuida da sua louça. Então, tem câmera na cozinha e se deixar a louça, tem a multa, né? Tem algumas multas aí, porque para as regras serem seguidas mesmo. E acho que essa é a maior diferença para a República, né? Aqui, principalmente, a gente só filtra pessoas que estão trabalhando, que querem um ambiente tranquilo, organizado. Muitos trabalham home office, então a gente não permite, em hipótese alguma, bagunça, festa e coisas do tipo. Entendi. Isabela, muito obrigada pelas informações e pela entrevista também. E, Dani, como a gente viu, eu acho que é um mercado bem promissor, né, que vai crescer e continuar crescendo aqui na cidade e no Brasil todo. Vou de volta com o estúdio. Tá aí, então, um conceito bastante interessante, né? E pelo que a gente viu, né, Maria, é tendência.
Quero voltar falando com você que uma coisa que tem chamado muita atenção é que os empreendimentos, de uma maneira geral, sobretudo os apartamentos, eles estão cada vez menores, né? É uma tendência mesmo. Eu até trago um exemplo que o ano passado, em 2023, deu o que falar na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, de casas que foram construídas para moradores que viviam numa área de risco da cidade, de apenas 15 metros quadrados, né? Aí, obviamente, gerou uma baita de uma discussão, né? Como que você vai colocar ali uma família, né? 4, 5, 6, 7 pessoas para morar num ambiente como esse. É um caso à parte, esse caso, mas é uma tendência, de fato, que esses empreendimentos eles sejam cada vez menores? Eu acho que essa tendência ela é um grande debate, principalmente acho que dentro da academia, digamos assim. Porque o que acontece? Pensando nessa tendência para revitalização de um centro de São Paulo, de um centro de Rio de Janeiro, porque falando de grandes centros urbanos, tomando como referência que estamos aqui entre esses dois. É problemático porque são apartamentos micro, que vão custar, né, ter um valor de mercado altíssimo, o que tende que eles podem não vender o que foi esperado, então eles podem ficar vazios, então vai gerar uma especulação. Ou então, quando é para a solução de baixa renda, isso é extremamente inadequado na garantia do direito à moradia adequada. Porque é isso, como que você vai colocar... quando você vai pensar a habitação de interesse social, de um modo geral, a gente já tem que começar pensando com o mínimo, porque como vai ser financiado, né? Existe toda essa especulação de que tem que ser o mínimo o tamanho da habitação, que normalmente a gente não sabe quem são as famílias que vão ocupar aquele lugar, então não tem uma possibilidade daquela família ter uma mobilidade. Às vezes cresce a família ou vem um idoso morar junto, e aí como é que você faz com aquele espaço fixo de uma habitação que é para uma população de baixa renda, que não tem a possibilidade financeira, ou se tiver, vai para alguma área irregular. Então, tudo isso tem que ser pensado e refletido no que é tendência e o que pode prejudicar a população como um todo e o crescimento dessas cidades como um todo, né? Eu acho que o que ela falou sobre a questão desse crescimento de Aquários, Vila Ema, essa procura por esses lugares, realmente é um lugar que você vê que está crescendo muito, que ele está se expandindo numa densidade muito grande. E isso pode ser prejudicial também no futuro próximo, né? Para a circulação de ventilação desses apartamentos, para a circulação de pedestre, para a circulação de automóvel, de saída, de entrada. Então, acredito que juntando todos esses assuntos, né, tanto do planejamento quanto tendência de mercado, a gente volta à necessidade de trazer essa informação para a população, para ela refletir o que ela quer realmente da nossa cidade. Os dois precisam conversar, né? Tanto o mercado quanto essa questão também, né? Dos estudos, que há estudos que falam sobre esse assunto também, porque a gente está falando de qualidade de vida, né? De saúde mesmo, né? Não dá para colocar, imagina, 6, 7 pessoas, né? Num tamanho desse que a gente citou, né? As pessoas, elas precisam se locomover, tem a questão da luz, né? Solar, se o ambiente for muito úmido, tantas coisas que devem ser levadas em conta, né? Sim, sim. Bom, a gente vai para uma rápida pausa no Diálogos de hoje, bem rapidinho, como sempre, mas daqui a pouco a gente retoma para continuar esse bate-papo. Fique com a gente. De volta com o Diálogos, hoje estamos falando sobre habitação. Eu quero voltar agora com a Ana Lu, que é corretora de imóveis. Ana Lu, a gente finalizou o primeiro bloco falando um pouquinho, né, sobre esses novos empreendimentos, né, que muitas vezes a gente percebe que estão cada vez menores, principalmente os apartamentos. E aí é uma conta que muitas pessoas se questionam, né? Poxa, mas às vezes é tão pequeno, mas o preço é alto. Explica pra gente como que funciona toda essa questão, né? Essa especulação imobiliária, como que é feito esse cálculo de fato? Olha, Dani, eu vou tentar explicar de uma forma simplista, tá?
Mas assim, hoje, quando a gente pega que a gente vê que o metro quadrado de São José, ele custa 41,79, então se eu quero fazer uma locação de um apartamento de 100 metros, eu estou falando em torno de R$ 4.000, né? Ele não é um valor tão acessível para um apartamento de 100 metros. E aí, quando você pega uma pesquisa recente que foi feita por alguns anunciantes, a gente vê que as pessoas estão buscando apartamentos em torno de 60 metros, né, com valores entre 300 mil e 800 mil. E tudo isso também tem um motivo, que é a alta de juros, né? Então, você tem um financiamento mais caro, você tem uma comprovação de renda mais alta, então as pessoas acabam optando por comprar apartamentos menores, que caibam dentro do seu bolso. Não estou generalizando, porque tem pessoas que têm condição de comprar outros tipos de imóveis, mas, considerando o valor do metro quadrado aqui na região, a tendência é que as pessoas comprem apartamentos de assim, tamanho menor. E aí varia muito também com a localização, né? O que oferece, que vai subindo o local, né? Que isso a gente tem exemplos de apartamentos bem pequenos e uns preços bem elevados. Bom, para aproveitar esse gancho aqui, nossa equipe foi para as ruas, gente, para saber o que a população tem achado dos preços do imóvel aqui na cidade. Vamos conferir então. Vocês moram de aluguel ou casa própria? Aluguel. E tá caro? Tá. Na região onde você mora é caro? Muito. É muito caro o aluguel aqui em São José? É caro para comprar apartamento? É um pouco caro. E os juros também, né? É alto. Vocês já viram para comprar apartamento? A gente já pesquisou já. Desistiram por causa disso? Isso. O que você acha dos preços dos imóveis, tanto para alugar quanto para comprar? Subiu bastante, está bem alto. Até outro dia eu estava vendo um apartamento de 2 dormitórios, 2.000 e pouco, achei um absurdo para alugar. E você mora de aluguel ou tem casa própria? Casa própria. Foi difícil de comprar? Como é que foi? Já tem um bom tempo, né? Foi em 99 que nós começamos a construir tudo, já tem um bom tempo. Não terminei ainda, está lá para terminar. Mas hoje eu não conseguiria comprar. Nem o terreno mesmo, nem mesmo uma casa mesmo, pronta já. Tá caro, tem que fazer muita coisa. Muito caro, tá bem caro. Aqui em São José eu acho que subiu demais. Desproporcional, tá muito desproporcional ao salário. Eu não penso que aqui em São José as pessoas ganham tão bem assim a ponto de dispensar 2.000, 3.000 num aluguel. Eu acho que está muito caro. O comércio caiu, cai. Quando o comércio está melhor, também aumenta o preço de imóvel. Eu estou falando aqui do centro, né? Lá fora, na periferia, é a mesma coisa. Tudo depende da economia. Quando a economia cai, os preços caem. Você mora de aluguel ou tem casa própria? Tenho casa própria. E foi difícil de comprar? Sempre é, né? Através do trabalho, né? Então, olha só, aproveitando, gente, São José dos Campos tem o 4º maior preço do aluguel no estado de São Paulo, segundo uma pesquisa divulgada pela FIPE, né, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. De acordo com o levantamento, o aluguel em São José custa, em média, ali R$ 41,79, casa com que a Ana Lu falou, né, por metro quadrado. Isso. Nós perdemos apenas aqui no estado, como eu falei, para Barueri, que o metro quadrado ultrapassa os R$ 60, né, o preço, São Paulo, capital, e também a cidade de Santos, que fica no litoral sul paulista. Maria, a gente percebe, né, a gente viu a insatisfação das pessoas nesse sentido, e aí a gente falou hoje sobre moradias compartilhadas, né, que muitas pessoas estão buscando isso também, só que não é um tipo de moradia que pode ser, que é democrático no sentido, né, uma família, por exemplo, é muito difícil que vá morar em locais como esse, né, a gente tem que ver esse lado também. Eu acredito que o conceito tanto do co-living quanto é basicamente uma república, como a gente costumava falar, né? Como uma pessoa adulta, eu acredito que pelos preços dos aluguéis acabam que as pessoas que ainda não, digamos que um tempo atrás já estariam formando uma família e procurando um apartamento ou uma casa para morar com uma família, hoje não formando família, o aluguel não comporta os gastos, né? O dinheiro que entra não é proporcional ao dinheiro que vai ter que sair, e acaba que essa é uma alternativa mais barata, mais em conta, para que essas pessoas dividam, né? Tanto o co-living, eu não sei se nesse caso que eles falaram foi
de apartamento propriamente, só o quarto, a sala, o banheiro, a cozinha compartilhada, mas muitas vezes isso acho que tem aumentado muito, que é a divisão do próprio apartamento entre pessoas adultas, porque o gasto não comporta, né? Inclusive, deu uma polêmica, tinha muitas pessoas fazendo como uma forma de renda mesmo, né? Principalmente depois da pandemia, alugando um quarto ali do seu apartamento que estava vazio. E aí deu problema, que eu digo, com alguns condomínios, né? Que depois, quando foi descoberto, acabou dando problema nesse sentido. Ana Lu, a gente falou um pouquinho desses conceitos, né? Inclusive, algumas dessas moradias compartilhadas têm casos e casos, né? Como eu falei, mundo afora. Algumas não são tão em conta financeiramente, né? Tem que colocar ali na ponta do lápis o que realmente está procurando, o que vale a pena. A gente viu as pessoas reclamando da questão do alto custo, né? Seja aluguel, seja para comprar também. Você explicou um pouquinho dessa especulação imobiliária, como que funciona. Além disso, você acha que o fato de a cidade ter estrutura frente a outras aqui do Vale do Paraíba, né, sendo considerada a capital do Vale, e também sendo refúgio de muitas pessoas de São Paulo, tudo isso influencia de uma forma grande para que esses preços fiquem cada vez mais elevados? Sem sombra de dúvida, Dani, porque a gente está falando de uma cidade que ela está muito bem localizada. Então, ela está 1 hora, né, do litoral, 1 hora da Serra, lá de Campos de Jordão, 1 hora de São Paulo. E aqui eu tenho uma infraestrutura e uma segurança que uma cidade grande não tem. Em contrapartida, eu tenho toda a parte de comércio, cultura que elas têm. Então, assim, é uma cidade muito bacana para se morar, né? Então, muitas pessoas hoje preferem ir de fretado para São Paulo e morar aqui de uma forma mais tranquila do que morar lá. Então, mesmo que os preços aqui estejam altos, ainda assim, ele é muito mais barato do que São Paulo, né? Se eu pegar 1 metro quadrado aqui de um apartamento para comprar, ele chega a 8 mil o metro quadrado, contra 11 mil de São Paulo. Então, eu tenho aqui bairros maravilhosos, condomínios, clubes, que atendem todo esse cenário. Então, a cidade ela é muito convidativa. Sim. Eu quero voltar com a Maria agora. Maria, a gente percebe, quando a gente fala desse aumento também, aí a gente vai voltar um pouquinho na questão do planejamento, é necessário que os bairros, as localizações, elas tenham pessoas seja hospital, seja supermercado, tenham várias referências próximas, né? E que a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece, tudo isso também encarece ou não o valor do imóvel. São José está à frente de muitas cidades, mas a gente sabe que algumas regiões periféricas ainda não estão assim, né? Inclusive, muitas regiões em que famílias são levadas mesmo, né, quando estão em situação de risco, a gente ainda tem esse problema, né, que não é pensado no todo, não é só ter um teto para morar, é muito mais do que isso, né? Inclusive, as Nações Unidas falam isso, né, desse conceito de moradia digna, né, que é muito mais do que você ter ali, né, um teto com 4 paredes. Sim, os princípios do direito à moradia adequada, né, que a ONU prevê, inclui tudo isso, né? São serviços urbanos que a gente fala, né? Enfim, hospital, escola, creche, supermercado, né? Comércio e a infraestrutura urbana em si, né? Que é o asfalto, a drenagem, acesso à mobilidade. E eu acredito, isso é um gancho de um modo geral com o que ela já trouxe. São José está tendo esse crescimento e está tendo essa atração toda de novas pessoas virem morar aqui, porque a localização é muito interessante e realmente a gente tem uma cidade que ela é tranquila em relação à segurança, a gente tem uma boa cidade para se morar. Mas eu acho que em relação a esse crescimento, se faz urgente e necessário agora, falando em planejamento, o quão a gente quer crescer, o quão isso é interessante e o quanto isso tem que ser controlado para que daqui a alguns anos esse crescimento desenfreado e muito rápido, ele pode prejudicar muito a cidade. Eu acho que um bom exemplo hoje desse crescimento e a ausência e falta de infraestrutura é uma conurbação clara que São José tem com Jacareí.
né? É uma divisa ali que não tem um espaço entre uma cidade e outra. E acredito, falando como uma pessoa que estuda a região metropolitana, o problema de você governar uma região de conurbação urbana é muito mais difícil, porque é isso, você cria os pêndulos, você cria esses serviços urbanos, eles vão ficar mais inchados, né? A cobrança por escola, por creche, por hospital público. Então, tudo isso não é só a periferia que já tem esse déficit, né? Já tem esse problema que não foi pensado. A questão é que quando tem um boom em áreas que são de classe média alta, isso tende a expulsar desses lugares quem não tem tanta condição para se manter lá. Isso vai fazer com que a cidade mantenha o espraiamento. E isso são problemas futuros, próximos, provavelmente, que pode vir a acontecer em São José. Então, refletir sobre esse crescimento e essa atração toda que a gente quer chamar para a nossa cidade é pensar também o quanto a gente tem controle disso para que o quão boa ela é hoje se mantenha por um bom tempo, né, que seja controlada. Acho que é isso. E hoje, um outro assunto que está em alta também é o meio ambiente, né, dado a essas mudanças climáticas. E aí, para tentar agredir cada vez menos, o menos possível, o meio ambiente também, né, tem-se esse conceito de obras sustentáveis, inclusive em São José dos Campos, né, de acordo com o Código de Obras e Edificações, prevê todo esse cuidado. E aí, quando a gente fala de uma construção sustentável, a gente fala desde o planejamento, né, a execução depois da obra também, e é um assunto que está cada vez com mais força, né? Infelizmente, demorou, né, para ser cobrado de fato, mas hoje é um ponto também que precisa ser levado em conta, Maria. Acredito que a fiscalização de todo esse processo é essencial, porque a construção civil, ela é uma das maiores produtoras de lixo, né? Quando ela não é pensada, bem planejada e bem executada, ela produz um lixo muito grande, que a gente sabe que despejo de lixo, né, onde o que pode ser reciclado, o que não pode, é um problema que dificilmente é amplamente debatido. Então, pensar que a sustentabilidade de uma construção, ela não é só o final, ela não é só um telhado verde, ela não é só a captação de água, ela é principalmente o processo de construção daquela edificação. E pensar também que qualquer construção nova, ela está impermeabilizando o solo de alguma forma ou outra, né? Aquele solo que antes recebia chuva e aquela chuva, né, era absorvida, hoje com o concreto ali, por mais que tenham áreas verdes, que são tendência muito mais em bairros que são de classe média alta do que de classe média baixa, também prejudica. Então, a compensação, ela nunca vai ser 100%, é bom que ela seja refletida e principalmente no processo de construção mesmo, e não só o final do edifício. Até saiu uma pesquisa recente de áreas verdes, né, aqui em São José, e espaços que são mais arborizados. E o único bairro que, de fato, né, ganhou ali a bandeirinha verde na cidade é o bairro Esplanada, que fica na região oeste da cidade. Os demais deixaram a desejar nesse sentido. Claro, na periferia, em alguns cantos, a situação ainda é mais delicada, né, em termos de espaços públicos, áreas verdes, arborização no local. Ana Lu, quero voltar para você para a gente falar justamente sobre isso, né? É um conceito que está sendo levado em conta mais a sério nesse momento, e os grandes empreendimentos também, né, estão ali se alinhando a essa nova metodologia, né? Isso, exatamente. A gente está com uma busca muito maior em termos de qualidade de vida. As pessoas estão buscando muito essa parte da arborização, porque é fundamental. Você pega alguns condomínios hoje que tem pouquíssimas árvores plantadas, então você tem um ambiente muito seco. Então, quando eu penso hoje em São José dos Campos, o mínimo que a gente espera é que a gente tenha toda essa parte de qualidade de vida. E se a gente pensar que São José ainda tem 80% de uma área rural, a gente tem inúmeras possibilidades. Então, eu acredito que
o governo, as prefeituras estejam trabalhando, né, com afinco para que a gente tenha uma resolução. Até falando que a Maria, completando o que a Maria falou, tem algumas áreas de São José que já a gente está sentindo já uma dificuldade de locomoção, tamanha quantidade de pessoas, né? Como é o caso, por exemplo, do pessoal que vem do Urbanova para o centro, que fica super congestionada. Então, é um caso a se pensar. Sem dúvida. Voltar para a Maria agora, a gente está falando sobre, e todo esse conceito, para a gente alongar um pouquinho mais e falar dessa questão do planejamento em si, quando a gente vê muitas famílias também em áreas que não são regularizadas, né? Enfim, esse é um outro problema, não é o foco do programa de hoje, mas acaba que muitas dessas famílias também, elas, né, quando não têm o dinheiro para comprar, vão para essas áreas, e aí tem a questão dos riscos também, né? A gente vê chuva. São José, felizmente, a gente não tem muitos casos de deslizamentos, né? Em regiões muito montanhosas. Tem alguns pontos específicos na região norte, mas não é muito o foco. Mas é um assunto também, né, que precisa ser levado em consideração, né, Maria? Sim, foi o que eu já falei, né, dessa questão do quanto mais vai crescer as áreas que são de interesse do mercado e que são as áreas de classe média, mais as pessoas vão se espraiar. E normalmente as áreas que sobram são áreas que apresentam algum risco para essa população. São áreas normalmente em beira de rio, em beira, né, ou muito distantes, né? Aqui não é o caso, mas ou em alguns morros. E acaba que isso traz o problema futuro, né? E elas já não são áreas planejadas, então não são áreas, são ocupações que vão ser feitas de forma irregular, sem acesso de infraestrutura, que essas pessoas, elas acabam que elas têm duas alternativas, né? As áreas irregulares, elas se formam porque as pessoas não têm onde morar, então elas vão para áreas onde vai ser mais barato, onde é possível e viável ter uma casa. E aí seguem-se os outros problemas. Tem uma casa, ou não tem, é um terreno, eu preciso construir uma casa, mas eu não tenho acesso à água, eu não tenho acesso à luz. Muitas vezes as soluções que se encontram é uma alta construção da infraestrutura urbana. Isso também sobrecarga as empresas e o planejamento dessas empresas quanto à distribuição de água, porque a conta vai chegar para alguém, né? Então, se a pessoa não tem acesso, ela precisa de uma água, ela precisa de uma luz, o terreno não está regularizado, então eu não consigo pedir na prefeitura autorização para ter acesso à energia elétrica. Então, qual que é a solução que eu vou dar? Eu vou dar a solução que é possível, né? Porque é isso, a gente está falando de uma cidade, né? De cidade, de um modo geral, que as pessoas precisam de energia, de luz, de água para ter o mínimo de sobrevivência. Então, isso acaba que aumenta mais ainda o risco dessas pessoas em áreas de alagamento aqui em São José, considerando que é uma área que, né, a gente está muito próximo do Rio Paraíba, ele corta a cidade, a gente tem diversos rios que atravessam a cidade e com a tendência, infelizmente, que a gente tem da crise climática, essas áreas de risco, quem fica mais em risco, em perigo, são essas populações. E provavelmente serão as que mais serão atingidas se o planejamento não alcançar, garantir o acesso a elas ao mínimo existencial. Sim, aí vai sobrecarregando, né? A gente vê hospitais, né, os sistemas de saúde, porque se você não tem rede de esgoto, no caso, água tratada, tudo isso vai sendo levado em consideração. E também, né, o que a gente já falou da qualidade de vida, né? Quando a gente fala de transportes também, né? Pessoas que vivem em áreas mais afastadas, como essa, que geralmente são, nem sempre, mas costumam ser em áreas mais afastadas, mais distantes de muita coisa, até para se locomover, né, para trabalhar. Por exemplo, a Ana Lu citou o caso do Urbanova, né, que é um bairro de classe média alta, em que o acesso né, urbano ele é mais difícil, tem muitas pessoas que vão até lá também, por exemplo, para trabalhar, e aí tem mais esses problemas que também precisam ser analisados, né? Eu acredito assim, São José é uma cidade que, uma das maiores fábricas que está aqui é a GM, é uma fábrica de automóveis. E acredito que a construção da cidade ela é pensada muito pelo automóvel.
E é uma cidade que tem muito potencial em incentivar o uso do transporte público. Isso facilitaria, ajudaria muito nesse trânsito que a gente vê aumentando a cada dia, porque é isso, as pessoas estão indo morar nessas áreas e elas estão aumentando, né, essa circulação. Normalmente são 2 pessoas por carro, obviamente vai gerar um tráfego imenso para uma área que não foi planejada para aquilo. Então, qual que é a solução que eu posso dar diante a esse problema? É o transporte público, é o incentivo ao uso do transporte público, não só a bicicleta, né? A cidade tem tido esse incentivo hoje do uso da bicicleta, mas principalmente o transporte público para qualquer pessoa, para qualquer nível de classe social, porque considerando que São José é uma cidade segura e tranquila, por que não favorecer também esse tipo de transporte para que também dê uma aliviada nesse tráfego e que as pessoas tenham uma melhor qualidade de transporte e mobilidade pela cidade. E no ar também, né? E são muitas coisas que são levadas em considerações. Aí que é uma questão cultural, né? Que aqui no Brasil como um todo a gente ainda está um pouco aquém sobre isso, mas é um caminho. A gente vai para mais uma pausa, a última de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retoma para concluir esse bate-papo de hoje. Até já! Estamos de volta com Diálogos. No programa de hoje, estamos abordando o tema habitação. Aqui no estúdio comigo está a urbanista, né, a Maria Clara, que está conversando comigo. E de forma remota, a gente conversa com a corretora de imóveis, Ana Lu Russi. Ana Lu, eu vou voltar aqui com você. A gente falou da economia, né, o quão ela molda o preço dos aluguéis, dos apartamentos em casas, né, para a compra dos imóveis no geral. E esse setor imobiliário é um setor também muito importante, né, que movimenta também muito a economia, a geração de empregos também. Isso, a gente tem um mercado muito promissor, né? Cada vez mais as pessoas estão se atualizando e fazendo uso da inteligência artificial para melhor atender os clientes, né? E eu acho que esse mercado, assim, agora com esse próximo terreno das vaquinhas, que a gente vai chamar como se fosse um Aquários 2, a gente vai ter um grande crescimento ainda aqui na região. Então, eu vejo que a gente tem um ambiente muito próspero, com várias oportunidades. Então, dependendo do nível que você está, né, do seu estilo de vida, você vai ter um produto específico. Então, eu acredito que a gente tem um mercado aquecido pela frente, com bastante concorrência. Você falou desse mercado aquecido, a gente citou também ao longo do programa a questão da qualidade de vida, né? E hoje, eu acho que sobretudo depois desse período de pandemia, muitas pessoas estão valorizando mais isso, cada um a sua realidade, né? Onde pode morar, enfim. A gente falou dos preços aqui de São José, que por toda a infraestrutura que a cidade oferece, ela acaba ficando num valor mais elevado do que outras do estado, até mesmo do país, até do que algumas capitais, né, se a gente for ver. Como que você enxerga, Ana Lu, daqui para frente? Você acha que a tendência é que a cidade ela vá crescendo mais, e aí você acha que pode chegar num patamar que pessoas até vão começar a procurar outras cidades? Eu falo que da região mesmo, Jacareí, Caçapava, já estão procurando, né? Mas sim, que essa movimentação fique mais intensa, Pinda, Guará e por aí vai, que são cidades que ainda estão aqui nesse eixo, né? Eu acho, tenho certeza que sim. Eu até vejo que tem muitas pessoas migrando dessa área central para regiões, por exemplo, Jardim Oriente ou Zona Norte, onde estão construindo novos centros comerciais, como, por exemplo, o shopping lá da região, porque realmente os valores eles estão muito altos e não é todo mundo que está com essa condição, né, favorável. Então, se eu pensar que a cesta básica, ela aumentou e naturalmente aumenta o valor dos aluguéis, né? Então, assim, a gente depende muito de um governo para que mude esse cenário. Sim, você falou dessa questão, né, da economia também. Muitos fatores, né, são muitas as variáveis quando a gente fala desse assunto. E alternativas, né? A gente falou do preço
ficar elevado, muitas pessoas acabarem saindo da cidade, né? Tem ali como dosar, porque a cidade valorizar é boa por um lado, né? Mas também para que a gente não tenha muitas pessoas, muitos joseenses saindo daqui. Você acha que tem como ali ter o equilíbrio, o meio termo, né, entre esses setores? Então, eu acho que tem sim, Dani. Uma das coisas que a gente mais percebe hoje em dia é que as pessoas estão morando em lugares menores, né? Como a Maria falou. E isso vem sendo refletido aqui em São José. Então, antes as pessoas moravam em apartamentos de 150 metros aqui, hoje elas já estão morando em apartamentos de 60 metros. Então, é uma forma, né, de continuar morando na cidade, num bairro que elas gostem, mas numa proporção menor. Mas eu acredito que sempre tem como a gente dosar, porque existe uma iniciativa privada grande para que vários bairros sejam desenvolvidos. Então, eu acredito que seja um futuro positivo. Um estilo mais minimalista e aí acaba, né, também gastando menos, seja, né, com transportes, né, ao comprar as coisas, limpar a casa também, né, você acaba ali dosando. Você falou desse crescimento, né, e São José realmente a gente tem vários centros, né, é uma cidade que ela foi descentralizada, né, claro que ainda tem umas regiões mais afastadas, mais periféricas, que ainda são carentes de alguns serviços básicos, mas o que facilita é que a cidade, ela descentralizou. Então, a gente tem vários centros e aí não é uma cidade que a gente tem, por exemplo, só a região oeste, que é considerada uma região nobre, a mais nobre da cidade, que está mais cara, né? Não, a gente tem outros locais da cidade também justamente por essa oferta, né, desses produtos e serviços. Exatamente, Dani. Eu acho que também tem um fator que você comentou pós-pandemia, né? Que existe uma urgência das pessoas, né, em ter uma qualidade de vida. Então, elas estão migrando, sim, de onde elas moram hoje para alguma coisa melhor. E também tem a parte dessas gerações novas, que essas gerações também vão de encontro com aquele co-living, que as pessoas estão dividindo apartamentos e até estão dividindo carros, né? Então, hoje a gente tem gerações que estão muito mais focadas em se conectar com o meio ambiente, em viver o agora, do que pensar numa coisa, eu preciso comprar uma casa, isso eu vou deixar para o meu filho, porque essas novas gerações não pensam nem em ter filho, né? Elas estão muito mais querendo ter um pet do que ter um filho. Assim, não estou generalizando, mas é uma tendência. Exatamente, né? Conforme a sociedade vai moldando, tudo isso influencia, né? Né, Lu, quero te agradecer por participar aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e volte sempre. Obrigada a você. Tchau, tchau. É isso. Maria, a gente chegando aqui nos momentos finais. Então, acho que o grande conceito é quando a gente fala de planejamento geral, né? E que não tem como esse progresso, esse crescimento tá aí, né? Não, é impossível freá-lo, mas é preciso ser feito com responsabilidade, né? E que tanto o setor econômico quanto o setor social, eles tentem ali se equilibrar, né? Para que ninguém saia perdendo. Eu acredito que trazendo essa questão também da centralidade da cidade, né, pensando no planejamento urbano de São José, isso, tem que ser feito focado no que está no plano diretor e de forma controlada e fiscalizada para que o futuro seja o mais próspero possível para a cidade, que ele não seja feito um crescimento desenfreado, que acabe prejudicando até quem está nessa idealização de que esse crescimento exacerbado seja positivo, porque pode ser que não aconteça. Então, de ser uma forma controlada e positiva para a população como um todo. Até para não perder, né? A gente falou no programa de hoje que São José está sendo um refúgio para muitos paulistanos, né? Até para não perder essa característica, porque é uma cidade grande, ultrapassando seus 700 mil habitantes, mas também tem essas características de interior também, né? E para ser preservada, tudo isso conta, né? Esse estilo, o crescimento da cidade.
Sim, com certeza. E acredito que é isso também, né? São consequências da pandemia, do home office, da possibilidade de estar só 2 vezes na semana em São Paulo. Então, é possível você estar num lugar que é mais tranquilo. Mas é isso, o quanto essa tranquilidade pode ser mantida, a que custo, isso tem que ser planejado, isso tem que ser controlado e feito de forma responsável, assim como você falou. E a gente pegando em São José, né, rapidamente, você que já trabalhou em outras cidades, pode falar com propriedade desse assunto. A gente ainda está, né, numa situação bem mais confortável que muitas cidades a nível Brasil, né, mas é preciso, né, fazer esse gerenciamento para que a gente não seja prejudicado, né? Falando daqui 20, 30 anos, ou nem isso, né, que a conta pode chegar bem antes, né? Sim, com certeza. Acho que a minha experiência pessoal de ter morado em alguns lugares me traz uma propriedade de fala quanto à qualidade de vida que São José pode proporcionar. Mas é isso, né? Ela tem que ser pensada e refletida para que ela se mantenha com esse alcance que ela tem hoje e com essa qualidade que ela tem hoje, óbvio, com algumas questões de problemas urbanos. Acho que um deles efetivamente é a mobilidade, né? É um problema que ele já vem se agravando há um tempo e com esse crescimento provavelmente vai ser sobrecarregado mais ainda, principalmente essas vias arteriais que a gente fala que são as principais de circulação da cidade. Então, tudo isso é uma coisa que a gente já está acontecendo, esse problema, né? Então, a tendência com o crescimento descontrolado é piorar. Então, o que a gente tem que fazer antes para que esse crescimento possa ser feito com qualidade? Isso, e rapidamente, o pessoal, né, é interessante que a população de casa também se informe. A gente falou do plano diretor, do Código de Obras e Edificações, né, esteja ciente também. Não, você não precisa ser, né, um arquiteto urbanista, só trabalhar na área para você estar por dentro. É interessante, né, você opinar, a gente sabe que pode ser feito isso. Então, se informe, pesquise, fique por dentro do plano diretor da sua cidade, que é muito importante, gente, que vai ditar, né, como que vai ser feito o crescimento, como que vai acontecer, né, vai ser o crescimento da sua cidade. Maria, muito obrigada, viu, mais uma vez, e volte sempre, seja sempre bem-vinda. Obrigada, viu, muito obrigada. É isso, para vocês reverem este programa na íntegra, vocês podem acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Podem nos acompanhar também pelo canal 12.3, que é nosso canal aberto, além do 7 da NET e o 9 da Vivo. Tem bastante opção, então não tem desculpa para não acompanhar a TV Câmara. Eu quero agradecer a Ana Furtado, que é a intérprete de Libras, que está conosco todas as semanas. É a TV Câmara de São José dos Campos reforçando o papel da acessibilidade, o que é importantíssimo, né, gente? Eu fico por aqui, mais semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde. Eu aguardo vocês. Até mais!